da sua graça sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Vamos ler, queridos irmãos, Lucas, capítulo de número 22, a partir do verso 39, está escrito assim: E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor transformou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então Lucas nos traz a narrativa de Jesus Cristo no Getsêmani, no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, lugar que ele costumeiramente ia para louvar, para orar, para buscar forças, para estar com o Pai. Então Lucas, ele traz essa narrativa nesse momento no seu Evangelho, capítulo de número 22, versículos 39 ao 44, que nós acabamos de ler, que nos fala que Jesus Cristo, nesta ocasião, ele vai ao Monte das Oliveiras, e quando chega ao Monte das Oliveiras, ele fala com os seus discípulos: orai para que não entreis em tentação, e sai, afasta-se deles, cerca de um tiro de pedra. Então ele vai a uma distância não muito distante, não muito longa, ele vai até um lugar para ter um particular com o Pai. Há momentos, irmãos, que nós precisamos ter um particular com o Pai, um momento entre nós e o Pai. Há essa necessidade. Se Jesus sentiu essa necessidade, quem dirá nós, irmãos? Então Jesus afasta-se dos discípulos e vai ficar sozinho com o Pai. Ele vai fazer uma oração dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E o texto, queridos irmãos, vai dizer que ele chega a suar, e suas gotas de suor tornam-se grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então Jesus Cristo, ele agoniza tanto nesse momento, ele sente uma agonia tão profunda nesse momento, que ele sua, e o seu suor se torna em sangue. Tamanha foi a agonia que Jesus Cristo sentiu nesse momento, quando estava orando no jardim do Getsêmani. Jesus Cristo agonizou, irmão. É possível? Isso não é um conto de fada, isso não é uma fábula, suor transformando-se em sangue. Não, a própria ciência, a medicina, ela descobriu, e nomeou essa patologia como hematidrose. Apesar de ser raro, mas é algo que acomete 1 em 10 milhões de pessoas. A hematidrose se dá pela pressão que a pessoa sente por determinados fatores. Ele se sente tão pressionado, ele se sente numa agonia tamanha que o seu suor se torna sangue. Então foi o que aconteceu com Jesus nesse momento. Ele sentiu agonia, queridos irmãos. Ele sentiu uma agonia profunda.
Por quê? Porque naquele momento, né, quando Jesus Cristo estava no Monte das Oliveiras, particularmente no jardim do Getsêmani, a sós com o Pai, ele sentiu a pressão dos momentos que o esperavam, do momento que iria culminar com todo o projeto de Deus, com tudo o que estava planejado para que Jesus Cristo executasse, entregar a sua vida na cruz do Calvário. Isso trouxe ao nosso Senhor uma agonia profunda, uma angústia tamanha. E esta agonia e angústia ocasiona muitas especulações a esse assunto. Muitas pessoas apontam alguns fatores, né, algumas causas que provocaram em Jesus tamanha angústia e tamanha agonia, ao ponto do seu suor converter-se em gotas de sangue que escorriam até o chão. A própria Escritura nos dá um relato suficientemente completo desse assunto e não deixa especulação ou dúvida, ou seja, não deixa espaço para especulação, muito menos para dúvida. A única coisa pela qual a mente de Cristo estava cheia naquela época era, sem dúvida, o mesmo que ele com a sua boca estava falando há muito tempo. Era o receio, Cristo sentia o receio que sua fraca natureza humana não aguentasse beber daquele cálice terrível, que era muito mais terrível do que a fornalha ardente de Nabucodonosor. Cristo, irmãos, ele se angustiou profundamente naquela ocasião. O próprio Cristo, lá em Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 38, ele vai dizer: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Olha que palavras fortes Jesus Cristo usou para falar da tristeza que acometia a sua alma. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Porque Jesus estava aproximando-se, irmãos, para culminar com o cumprimento do plano do Pai, que era a sua vida sendo entregue pelos pecadores, por todos os pecadores. Jesus Cristo morreu na cruz por todos, indistintamente, porque ele não faz acepção de pessoas. Ele morreu por toda a humanidade. Este foi o plano de Deus desde antes da fundação do mundo, como nos relata Pedro na sua epístola. Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, irmãos, já estava determinado que ele viria e nos compraria com seu sangue, nos compraria com a sua própria vida, nos concederia a redenção, o resgate,
da escravidão do pecado, ele pagaria por nossas vidas, e a moeda que saldaria essa dívida seria o seu sangue, a sua própria vida, sendo entregue por pecadores. Porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram. Então Jesus Cristo morreu por todos os pecadores. Todos pecaram, queridos irmãos. Então Jesus Cristo não morreu apenas por um grupo seleto. Jesus não morreu por apenas membros de determinada religião ou igreja. Não, Jesus morreu por todos indistintamente. O plano de Deus é conceder salvação a todos, que ele não quer que nenhum se perca. Infelizmente, nós sabemos que alguns não aceitam esse plano. Alguns não aceitam largar a sua vida, os seus prazeres, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Mas Jesus morreu por todos. Lembre-se disso. Ele não fez, não faz e jamais fará acepção de pessoas. A sua morte foi para que toda a humanidade alcançasse a salvação. Infelizmente, alguns rejeitaram esse presente, essa dádiva que Deus concedeu. Então, algumas pessoas rejeitam, em nome de prazeres, em nome de vontades próprias, em nome de desejos, rejeitam fazer parte desse plano. Mas Jesus Cristo morreu por todos. Naquele momento, ali no jardim do Getsêmani, Jesus ele tem uma visão da ira de Deus, do que aguardava ele. Algumas pessoas costumam dizer que Jesus, irmãos, ele temia, né, aqueles momentos onde ele foi maltratado, né, açoitado, chicoteado, onde bateram na sua cara, onde cuspiram no seu rosto, onde rasgaram as suas vestes, onde humilharam a ele, escarneceram dele. Então algumas pessoas costumam dizer que aquela agonia que Jesus Cristo sentiu no jardim do Getsêmani, que foi tão terrível, que fez com que o seu suor se convertesse em gotas de sangue, era o medo do carrasco, medo dos cravos nas suas mãos, medo da coroa de espinho na sua fronte, medo de ser dependurado naquela cruz, ter a sua carne rasgada pelos chicotes que foram usados para açoitá-lo. Mas eu me recuso a acreditar que o temor do nosso Salvador fosse meramente por causa dos maus tratos, por causa do sofrimento físico. Porque nós sabemos que Jesus era um homem forte, irmãos, acostumado ao sofrimento. A sua vida foi uma vida carregada de sofrimento, o seu ministério foi carregado de sofrimentos. Jesus era um homem experimentado. E eu não creio que o que fez com que Jesus Cristo sentisse uma agonia tão terrível fosse o medo dos açoites. Havia algo mais terrível que Jesus Cristo estava antevendo. Havia algo mais tenebroso que fez com que Jesus Cristo temesse, que a sua natureza humana não suportasse. E o que foi que Jesus Cristo temeu? O que fez com que Jesus Cristo sentisse uma tristeza tão grande? O que fez com que a sua alma sentisse esta agonia profunda?
O que fez com que Jesus Cristo agonizasse tanto, irmãos, foi o medo da ira de Deus. Foi o cálice que ele deveria beber. E talvez, como homem que ele era, porque Jesus Cristo era homem, nós vamos ver no relato dos evangelhos que contam a vida de Jesus aqui na terra, nós vamos ver o quanto humano Jesus era, irmãos. Sofreu, chorou, teve fome, chorou a perda de Lázaro, chorou por Jerusalém. Então, o nosso mestre, o nosso Jesus, ele era 100% homem, irmãos, com as mesmas debilidades, com as mesmas fraquezas que nos acometem. Sentia tristeza, olha o que ele fala: minha alma está cheia de tristeza até a morte. Então Jesus Cristo tinha os mesmos sentimentos que nós, ele era humano, e ele temia que a sua fraca natureza humana não suportasse beber daquele cálice, o cálice da ira de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus tem na sua mão o cálice de sua ira. E o pecador vai beber até a sua borra. A ira de Deus vai se manifestar contra o pecador, contra o pecado, irmãos. A ira de Deus. E era isso que o nosso amado Jesus estava prevendo. E deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele poderia muito bem ter rejeitado passar por isso, ter bebido desse cálice. Ele até sentiu o desejo de não bebê-lo, porque ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, ele estava dizendo: Pai, o meu desejo é não beber. Eu queria não ter que beber, eu queria não ter que passar por esse momento, mas contudo seja feita a tua vontade, porque ele sabia que a vontade do Pai é boa, agradável e perfeita. Então Jesus Cristo sabia que mesmo que aquele cálice lhe causasse tamanho sofrimento, ele teria que beber. E ele decidiu fazê-lo dessa forma, irmãos. Ele escolheu beber o cálice. Ele escolheu experimentar a ira de Deus sobre o pecado. Sabe por que Jesus Cristo fez isso? Sabe por que ele escolheu? Porque ele te ama. E por te amar tanto, ele decidiu que ele beberia sim aquele cálice, tomaria até a sua borra, por te amar. Foi o que impulsionou o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus a tomar o cálice da ira de Deus, irmãos. Foi o amor que ele sente por você, porque ele poderia muito bem, porque momentos depois dessa oração, quando Judas chega para entregá-lo aos sacerdotes, a palavra do Senhor vai dizer que um dos seus discípulos, nós sabemos que foi Pedro, puxa a espada e fere a orelha do soldado, e Jesus o repreende e manda ele guardar a espada e cura aquele homem, cura aquela ferida instantaneamente. E ele fala: vocês acham que eu não poderia rogar ao Pai e ele enviaria anjos para me livrar? Ou mesmo ele teve tempo suficiente para ir embora, porque ele estava no deserto, era noite escura.
Ele poderia muito bem ter fugido dali, ter se escondido e ninguém o acharia. Mas não, ele decidiu beber o cálice da ira de Deus por te amar, porque ele sabia que você precisava que ele fizesse isso. Ele tinha na sua consciência de que era necessário fazer isso por mim e por você. E ele então decide entregar a sua vida. Ele decide entregar a sua vida, irmãos, para te salvar. Olha que coisa, rapaz. Jesus Cristo, ele chega no jardim do Getsemane e tem a visão dos últimos sofrimentos, daquilo que o aguardava, daquilo que esperava ele passar, e ele sente uma agonia tamanha. Ele sente uma tristeza tão terrível na sua alma. Mas mesmo assim, irmão, ele não desistiu de cumprir o plano de Deus para te conceder a salvação. Que amor é esse, irmãos? É inexplicável o amor de Jesus. É inexplicável. Ele agoniza no jardim do Getsemane, irmãos. Os evangelhos vão relatar que por 3 vezes ele faz a mesma oração. O meu Senhor sofreu, sentiu uma tristeza tão grande, uma agonia tão terrível. Por 3 vezes ele repete a mesma oração, irmãos. Imagine aí o quanto Jesus estava aflito, quanta tristeza Jesus experimentou naquele momento, que agonia o nosso Senhor passou naqueles momentos que antecederam a sua crucificação, irmãos. Mas mesmo tendo esta visão do que o aguardava, mesmo sabendo de tudo pelo qual ele iria passar, porque ele sabia desde o início do seu ministério, ele sempre falava isso: convém que eu vá para Jerusalém, convém que o meu corpo seja entregue. Ele sempre falou que esse momento iria chegar, que esse momento iria vir a se cumprir. E Cristo suportou em seu corpo na cruz todo o sofrimento, irmãos, por te amar. Ele suportou sofrimentos em sua alma que foram muito maiores do que os açoites. Ele experimentou sofrimentos na sua alma que foram muito maiores do que os cravos nas suas mãos e nos seus pés. Ele experimentou sofrimentos na sua alma que foram superiores ao traspassar da lança no seu corpo. Ele experimentou sofrimentos na alma que foram além dos sofrimentos causados pelaquela coroa de espinho. E tudo isso por te amar. Tudo isso por querer a sua salvação. Tudo isso por querer ter você salvo. Imagine aí quanto amor Jesus Cristo expressou. Quanto amor por você Jesus Cristo suportou. Ai, causa tristeza,
Causa profunda tristeza no meu coração quando eu imagino o que Jesus Cristo passou por mim. O que meus pecados proporcionaram a Jesus. O que a minha rebeldia levou Jesus a fazer. Causa tamanha tristeza saber que o meu Senhor sofreu por mim. Pecador, miserável, pobre, nu que sou. Mas mesmo assim Ele me amou. Mesmo assim, irmão, o seu amor permaneceu firme e fiel, mesmo sabendo que eu o negaria, mesmo sabendo que eu o trairia, mesmo sabendo que eu iria virar as costas para ele e o rejeitaria. Mesmo assim, ele enfrentou aquele terrível sofrimento, aquela agonia. Há duas coisas, irmãos, que tornam o amor de Cristo maravilhoso. Primeiro é que ele esteve disposto a suportar sofrimentos que eram tão grandiosos e que ele esteve disposto a suportá-los para fazer expiação por uma impiedade que era tão grande. Ah, Senhor Jesus, quanto sofrimento eu te causei, quanta dor eu fui capaz de te proporcionar. Eu sei que não mereço esse amor, jamais o merecerei, mas mesmo assim tu me amou. Jesus Cristo, irmãos, sendo uma pessoa divina, uma pessoa da Trindade Santa, ele era absoluto do céu e da terra, mas ainda assim ele foi o mais maravilhoso exemplo de submissão. Ele foi submisso à vontade do Pai. Quando ele teve a visão do terrível sofrimento que lhe aguardava e orou para que, se fosse possível, aquele cálice passasse dele, se não houvesse uma necessidade absoluta disso para a salvação dos pecadores, mesmo assim, irmão, mesmo assim, mesmo orando, pedindo a Deus que, se fosse possível, ele não passasse por aquele sofrimento, ele não passasse por aquela vexação, por aquela humilhação, ele não experimentasse a ira de Deus, mesmo assim, ele foi o maior exemplo de submissão à vontade do Pai. A vontade do Pai é boa, agradável e perfeita, irmãos. E Jesus sabia disso. No momento da sua agonia, ele deu uma prova inconcebivelmente maior de obediência do que qualquer homem ou anjo já deu, irmãos.
ele foi obediente até a morte. Olha que coisa, irmãos. Para onde a sua obediência o levou? Para a morte, para a cruz. Eu não falo do sofrimento físico, porque o sofrimento físico durou apenas algumas horas, queridos irmãos. O sofrimento físico durou apenas algumas horas. Estou falando do sofrimento na alma, da angústia que Jesus Cristo sentiu. Sabe o que é que Jesus Cristo estava prevendo? Sabe o que foi que fez com que ele agonizasse tanto? É que ele sabia que o meu pecado, o seu pecado e de todos os demais homens seriam imputados a ele. E a palavra do Senhor diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Jesus Cristo estava agonizado, irmãos, angustiado, profundamente triste, porque por alguns momentos ele experimentaria ser separado do Pai, aquele com quem ele esteve unido por toda a eternidade. Os nossos pecados foram imputados a ele. As nossas dores e enfermidades, irmãos, foram lançadas sobre ele. Ele levou na sua carne todo o sofrimento humano. Ele suportou em seu corpo todas as nossas dores e enfermidades. E se não bastasse isso, ele foi separado do Pai por causa dos nossos pecados. Os evangelhos vai dizer que ao meio-dia, 3 horas depois que Jesus foi posto naquela cruz, ao meio-dia, na hora em que o sol está mais forte, na hora que o sol está no seu esplendor, a terra escureceu. As trevas tomaram conta da terra. O dia transformou-se em noite. Houve trevas sobre a terra, porque o Pai não pôde contemplar o meu pecado, o teu pecado, sendo imputado ao Filho, aquele que não pecou, aquele que jamais desobedeceu ao Pai. Recebeu sobre ele o castigo do pecado, porque assim como por meio dele nos foi imputado a justiça, os nossos pecados foram imputados a ele, porque foram postos sobre ele naquela cruz. Era isso que Jesus temia, irmãos. Era isso pelo qual ele agonizava. Jesus Cristo agonizou porque ele sabia
que os nossos pecados seriam imputados a Ele. Ele sabia, irmãos, que Ele tomaria aquele cálice de gosto amargo. Ele sabia que os sofrimentos da cruz, sob a qual Ele foi morto, lhe traria o maior sofrimento que algum homem pôde experimentar e suportar. Os nossos pecados foram imputados a Ele. O nosso Jesus morreu, deixado sozinho naquela cruz, em meio à escuridão, para que se cumprisse tudo o que dele for escrito, irmãos. O nosso Senhor escolheu morrer por nós. Foi escolha dele. Tinha sim a opção dele fugir na calada da noite, porque era noite fria. Ele estava no deserto, ele não estava na cidade, ele estava fora da cidade, no Monte das Oliveiras. Ele poderia muito bem, sorrateiramente, escapar no meio da noite. Ou como ele próprio disse, ele poderia invocar ao Pai, e o Pai enviar exércitos de anjos para o livrar. Aqueles homens caíram por terra, irmãos. Eles caíram por terra. Jesus poderia ter fugido dali, mas não, ele não quis. Porque ele te ama, porque ele me ama, porque ele sabia o quanto isso era necessário, o quanto precisávamos que ele obedecesse até a morte. Olha o quanto Jesus Cristo te ama. Olha o que ele foi capaz de suportar para expressar esse amor. Não rejeite o amor de Cristo, não rejeite o sacrifício de Jesus Cristo, não rejeite todo o sofrimento pelo qual ele passou. E volto a falar não apenas o sofrimento físico, mas o sofrimento na alma. Ele fala, minha alma está triste, cheia de tristeza até a morte. Você sabe o que é isso? O que é ter a alma cheia de tristeza? Ai, essa tristeza bateu tão forte no nosso Senhor. Essa tristeza foi tão profunda que lhe causou uma agonia terrível, que foi capaz de transformar o seu suor em gotas de sangue. Ah, Senhor, obrigado por tanto amor, oh Pai. Obrigado, Senhor. Ah, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque cumpriu até o fim, mesmo tendo a visão aquela noite do que o aguardava, do que o esperava, mesmo tendo a visão, a percepção de todo o sofrimento que viria sobre si, ele foi submisso. Ele foi obediente para nos salvar.
Obrigado, meu Jesus. Nós não merecíamos isso, irmão. Não merecemos e jamais seremos merecedores desse amor. É por isso que se chama graça. O sofrimento que ele foi realmente sujeito foi terrível e assombroso, como foi demonstrado nas Sagradas Escrituras, irmãos. E o quão maravilhoso foi o seu amor. O amor incomparável. Ninguém foi capaz de amar como ele amou. Nem homens, nem anjos, nenhum outro ser foi capaz de amar tanto a mim e a você. Pense nisso. Pense em todo o amor que Jesus Cristo demonstrou por você. Amor que o levou a sofrer, a experimentar o mais tenebroso sofrimento. Ninguém nunca sofreu tanto por amar outra pessoa. Ninguém nunca amou tanto que foi capaz de enfrentar tamanho sofrimento. Jesus te ama. Jesus te ama. E ele demonstrou todo esse amor quando ele disse: contudo, seja feito a tua vontade. E entregou a sua vida naquela cruz e carregou sobre o seu corpo as nossas dores e enfermidade e experimentou toda a ira de Deus contra o pecado naquela cruz por você, porque te ama do jeito que você é, com todos os teus defeitos, com as tuas debilidades, com as tuas fraquezas, sendo pecador. Mesmo assim, ele não usurpou ser igual a Deus. Esvaziou-se de si mesmo, humilhou-se, tomando a tua forma, experimentando os teus sentimentos, passando pelos teus sofrimentos, vivendo como você, sentindo na carne o que você sente, porque ele te ama e quis te salvar. Louve a Jesus o tempo todo. Seja-lhe grato por tamanha salvação e por ter suportado todo o sofrimento em teu favor. Que o Cristo Jesus, aquele que entregou sua própria vida por você, te visite. Abre a porta do teu coração, porque ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus suportou todo
o sofrimento, enfrentou toda aquela dor, passou por toda aquela terrível agonia para cear com você. Jesus quer cear contigo. Jesus quer viver com você. Ele quer cear com você, irmãos. Ele quer entrar no teu coração e cear contigo. Glória a Deus. Aleluias. Fecha teus olhos aí onde você está, se for possível. E por um momento, sinta Jesus aí onde você está. Sinta tudo o que o amor foi capaz de fazer por você. Ele está chegando aí na sua casa. Ele está chegando na porta do teu coração para entrar na tua vida. Isso é tudo que preciso. Isso é o que eu mais quero. Estou desesperado. Ter sua presença em minha vida. Queira Jesus presente na tua vida, na tua casa. Abre a porta do teu coração e deixa Cristo entrar. Deixa Cristo entrar na tua casa, na tua vida. Ele quer cear contigo. Ele preparou uma mesa. Fica assim, Jesus. Não tenha pressa. Não tenha pressa de ir embora. Aleluia. Isso é tudo que mais quero. Estou desesperado. Ter tua presença na minha caída, em minha casa. Entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é teu. É na tua casa, é no teu coração, é onde Ele quer fazer morada, é onde Ele quer habitar, é no teu coração. Teu coração é a casa que Ele quer fazer morada, é no teu coração que Ele quer preparar uma mesa e cear contigo. Abre a porta do teu coração e deixa Cristo entrar. Ouça Ele dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, Ele só entra se você abrir. Abra a porta do teu coração. Peça a Ele para fazer morada no teu coração. Peça a Ele para estabelecer o seu trono no centro do teu coração. Você é a casa onde Ele quer habitar.
Então é isso aí, queridos e amados irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, que mesmo enfrentando todo sofrimento, Ele foi obediente e morreu por mim e por você. Que Ele possa morar no teu coração. Abre teu coração, deixa Cristo entrar. Deixa Ele preparar uma mesa e ceiar contigo. Então nós chegamos ao final, né, dessa live e logo nós estaremos de volta, né, aos nossos cultos. Essa semana, né, no meio da semana ainda estaremos transmitindo o nosso culto por meio da live, né? Acredito eu, estamos orando para que agora já estamos na fase da pintura, né, para que o pintor possa entregar o templo até o próximo domingo, né, de amanhã a 8, onde nós estaremos celebrando a ceia, né, por conta desse inconveniente da construção. Nós não poderemos estar ceando amanhã como de costume. A nossa igreja escolheu o primeiro domingo de cada mês para celebrar a ceia, porque a ceia é um memorial que nos traz a memória, né, a lembrança, este sacrifício de Jesus. A ceia é um culto que nos faz lembrar desse sofrimento, desta agonia, de tudo que Jesus Cristo passou por nós. Porque Ele falou para nós fazermos isso até que Ele venha. E enquanto Ele não voltar, ou enquanto nós não formos nos encontrar com Ele, nós estaremos celebrando esse momento. Mas não será nesse domingo, não será depois de amanhã, né? Vai ser no outro domingo. Então você já vai se preparando aí, vamos fazer uma celebração linda, né? Estaremos com o templo remodelado, o templo lindo, está tudo sendo assim minuciosamente preparado para dar um aconchego maior, para ficar um ambiente mais bonito, né? Para nos reunirmos e adorar ao nosso Deus. E contamos com a sua presença. Nossa igreja fica na Rua L, número 89, no Feira 10, em frente ao supermercado Mateus. Então não tem como errar, né? Igreja Virtude do Espírito. Então, você que esteve conosco até esse momento, compartilhe essa live aí, alcança outras vidas. E eu tenho certeza que outras pessoas serão também edificadas o quanto nós fomos, que eu fui muito edificado nessa noite, irmãos. Então, vamos orar nesse momento, né? Nos despedindo, não da presença dele, porque ele permanecerá conosco, mas nos despedindo desta comunhão gostosa, muito bom. Eu senti muito a presença de Deus aqui, tenho certeza que você sentiu aí também, onde você está. Eu tenho certeza disso, que Deus está na sua casa. E minha oração é para que você possa ter sentido essa presença tão forte quanto eu senti aqui. Em alguns momentos eu até me segurei para não chorar, por lembrar de todo o sofrimento que o meu Senhor teve que passar por me amar, de tudo que os meus erros, os meus pecados, né, induziram a Jesus a aceitar passar por aquele sofrimento, porque foram os nossos pecados, irmãos, que levaram Jesus a esta situação. E principalmente porque Ele nos ama. Mesmo falhos e pecadores, Ele nos ama. Que amor incomparável. Então eu quero te convidar nesse momento a fazer esta oração, né?
E vamos aproveitar e orar pelo nosso querido Marcelo, que ele pediu aí a oração, né, durante a live. E quando a igreja se junta para orar por uma causa, né, milagres acontecem, irmãos. Então nós vamos orar nesse momento, apresentar a causa do Marcelo. Aí você me pergunta, qual é a causa, pastor? Não interessa. Se ele não quis dizer, né, pouco me importa. O que me importa saber é que ele crê no poder das nossas orações e no que Deus irá manifestar através da nossa fé. O que me importa é saber isso. O problema não sou eu que vou solucionar. Não sou eu que tenho a resposta. Então, para mim, pouco importa saber o que é. O que importa mesmo é saber que Deus vai ouvir as nossas orações e vai entrar nessa causa. Soberano Deus, Pai de amor, majestoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Tu que habita nas alturas, Tu que estás entronizado entre os querubins, Tu que és detentor de todo o poder, Tu, Deus do impossível, é a Ti que nesse momento a Tua igreja clama e apresenta a vida do Marcelo neste momento, para que, Senhor, segundo a Tua vontade e a Tua fidelidade, que nos diz, clama a mim e responder-te-ei. É a Ti que clamamos, Senhor, ao Deus fiel, aquele que vela por cumprir a Sua palavra. É a Ti, Senhor, que rogamos pela vida do Marcelo, Senhor. Eu não sei, Senhor amado, qual resposta ele espera alcançar. Eu não sei em que área, Senhor amado, ele está precisando da Tua intervenção, Senhor. Mas eu sei, ó Deus, que ele crê, ó Pai amado, em Ti. E crê, Senhor amado, na oração da Tua igreja, Senhor. E como Tua igreja, ó Pai, neste momento, Senhor, nós Te pedimos, Pai, vai de encontro ao Marcelo nesse momento, Pai. Vai, ó Deus, e resolve, Senhor amado, esta causa, Pai. Intervém, Senhor amado, em favor do Teu filho, Pai. Glorifica, Senhor, o Teu nome, Senhor, operando o milagre que Marcelo precisa, Pai Santo. Deus, manifesta o Teu poder, ó Pai Santo. Semelhantemente eu Te peço, Senhor, por cada pessoa, Senhor amado, que esteve conectado conosco neste culto, Senhor, que pôde participar, ó Pai amado, mesmo que por alguns momentos, ó Pai, mesmo aqueles que não puderam permanecer até o final, não importa, Senhor, mas eu quero Te pedir por todos aqueles, ó Senhor amado, que cultuaram a Ti juntamente conosco, Pai, que se uniram a nós, ó Pai Santo, por meio dessa live, Senhor. Deus, abre janelas do céu, Senhor, e abençoa este povo, Senhor amado, e toma cada causa em Tuas mãos, ó Pai Santo, e opera, Pai Santo, em nosso favor, ó Pai. Nos concede, Senhor amado, uma noite, Pai, de sono restaurador, Senhor. Que as nossas forças, ó Pai amado, sejam restauradas, ó Pai. Para que amanhã, Senhor, ao romper de um novo dia, Senhor amado, possamos levantar com a certeza que a nossa vitória virá.
Pois em nome de Jesus, Senhor, entregamos as nossas vidas em tuas mãos, Senhor. E esperamos, ó Pai Santo, que o teu poder se manifeste, Pai, em nosso favor, Senhor. Eu creio, ó Deus, que tu estás a ouvir as nossas orações, ó Pai. E no momento propício e determinado por ti, Senhor, a resposta virá, ó Deus. Só nos concede, Senhor, a paciência, Pai, para esperarmos a tua intervenção, o teu poder, ó Pai Santo. Que não desacreditemos, Senhor amado, do teu poder, ó Pai. Que não duvidemos, ó Pai, jamais do que tu és capaz de fazer, ó Pai. Confiamos em ti, Senhor. E por isso, Senhor, entregamos a ti as nossas vidas, Pai. Recebe, Pai. Recebe-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Então é isso aí, querido irmão, amado ouvinte. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sempre com todos, hoje e sempre. Fiquem com Deus, vão em paz, tenham uma boa noite.